Amém? Estamos nessa série maravilhosa, baseado no livro Enraizado. E eu tenho um carinho muito grande por essa leitura, porque foi uma leitura que verdadeiramente mexeu com as minhas estruturas. Era um livro que, quando eu terminava de ler o capítulo, o desejo do meu coração queimando era que eu fosse correndo para a presença do Senhor. Então, não estou fazendo propaganda, mas se você ainda não adquiriu o seu livro, compra. Tem ainda, Thaís? Ela providencia se não tiver. E não deixe de ter essa leitura aqui, porque ela é muito, muito, muito edificante. E hoje nós vamos começar, a terceira parte da nossa série, os solos para raízes fortes. Nós vimos anteriormente que a base, um bom sistema de raízes, ele é construído na base da confiança e da verdade. Isso aqui já foi dito antes, só vou dar uma recapitulada para que vocês entrem nesse contexto aqui. O aprofundar das raízes, ele vai acontecendo em meio aos processos que a gente vive na nossa vida, que são vários processos. No decorrer da vida, nós temos ali vários processos. E esses processos, eles nos permitem conhecermos a Deus e como que eu vou conhecer a Deus? Através da sua palavra, e através da intimidade com Ele. E aí eu vou entrar na parte que eu vou estar ministrando, mas eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos, aquieta seu coração nessa hora. Você jovem, você adolescente, eu quero fazer um desafio para os adolescentes. Água, banheiro, depois da ministração vocês vão ter tempo para tudo isso, tá? Prestem atenção naquilo que o Senhor vai ministrar no coração de vocês, tá? Muitas vezes, um cutucar no seu vizinho, você rouba aquilo que o Senhor está querendo entregar para ele. E isso é uma responsabilidade. Porque, às vezes, uma palavra pode mudar a história da pessoa que está do seu lado. E você está ali, cutucando. Você está ali, querendo conversar, falar alguma coisa. Então, não se dispersa, tá bom? Vamos fechar os olhos, vamos apresentar ao Senhor esse momento. Pai de amor e Pai querido, nós declaramos que Tu és bom, que o Senhor é fiel em todo o tempo, e eu creio que assim o Senhor permanece na minha vida. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, eu sei que eu, por mim mesma, eu não tenho nada para entregar para esses jovens e para esses adolescentes. E isso, Senhor, alegra o meu coração, Deus, porque eu me coloco na dependência total do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que verdadeiramente o Teu Espírito venha sobre este lugar, sobre a minha vida, que seja Ele que faça a obra, que as palavras que saírem dos meus lábios, Senhor, sejam somente um instrumento para o agir e mover do Teu Espírito em cada coração aqui nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus, eu repreendo agora, Senhor, todo aquilo que vem, Senhor, trazer a dispersão, a distração, Senhor Deus, na vida de cada um de nós, e que nós possamos verdadeiramente estar com os nossos olhos firmados no Senhor, realmente, Senhor, vivendo aquilo que nós cantamos nessa noite, que nós temos fome e sede, que nós chegamos, às vezes, sem nada, mas saberemos que o Senhor permitirá que nós saiamos daqui com o nosso coração totalmente satisfeito da Tua presença. Em nome de Jesus eu oro e eu entrego ao Senhor esse momento, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. E aí nós falamos que os processos, os processos que nós vivemos, os jovens aqui, os adolescentes, já vivendo grandes desafios, não é fácil, cada fase da vida nós temos os desafios, os processos que são vividos no Senhor. Só que em todos eles, pessoal, o Senhor nunca nos deixa só. O Senhor é sempre presente na nossa vida. E esses processos, eles nos fazem crescer, eles nos permitem crescer em Deus. Quando nós realmente nos dispusermos a viver os processos
confiando em Deus, não querendo pular etapas. Eu lembro que a Suzana contou aqui no culto passado sobre o bolo dela, né? Ela quis ali dar uma acelerada no processo dela, queimou a bordinha do bolo, né? Não ficou do jeito que ela queria. Mas por quê? Porque ela quis acelerar o processo. E nós precisamos ter o entendimento de que todo o processo precisa ser vivido, para que lá na frente possa completar, nós possamos viver na plenitude da vontade daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E durante esses processos, o Senhor nos planta em solos diferentes, que nos leva a dimensões de confiança e de verdade. Os solos apresentados é o solo da intimidade, o solo do serviço, o solo da comunicação. Né? E cada um desses solos que vocês forem plantados, eles vão alinhar a sua vida com a vida de Deus. E ali vocês vão cada vez mais poder encontrá-lo de forma real. Amém? E hoje nós vamos focar no solo da intimidade. Esse solo é o solo que faz toda a diferença nas nossas vidas. Amém? Coloca para mim lá em Salmos 91:1, por favor. Olha só. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, Ele é meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem confio. Uma pessoa, para chegar num nível de declarar isso, ela precisa de uma intimidade com Deus. Ela já teve momentos onde ela entrou nesse lugar de intimidade com o Senhor. E ela consegue declarar, porque ela consegue conhecer quem é aquele ao qual ela descansa, ao qual ela se encontra. E toda a base, toda fundação é de extrema importância para o resultado. Eu não vou construir uma casa em cima de uma areia. A própria palavra fala isso, né? Eu vou construir uma casa numa base firme, numa base sólida, né? Porque quando eu terminar a minha casa, eu sei que não vai correr o risco, né? E assim é. A nossa estrutura, ela precisa ser fundamentada em algo sólido. E isso vem da intimidade, isso é gerado na intimidade com o Senhor. Olha lá, um solo de intimidade, ele nos traz, ele vem de um relacionamento com Deus. Esse relacionamento, ele é formado por 4 elementos. Ele traz a intimidade, a dependência, a fé e o descanso. Certo? Mas aonde que eu encontro a intimidade, a dependência, a fé e o descanso? No secreto. O que é o secreto, Vanessa? Estou chegando agora, não entendo muito, não estou sabendo. Mais uma vez eu aqui ministrando sobre o secreto. O secreto é o lugar onde você se coloca para estar a sós com o Senhor. É só você e Ele. Ali é onde o seu relacionamento vai ser consolidado. É onde o seu relacionamento com Deus vai ser formado. Em 1 Samuel 16:13, eu queria de uma ajudinha. Eu quero algo mais dinâmico aqui. Manu, por favor. Lê para mim lá, Manu. E vocês fiquem atentos que eu vou chamar mais, tá? Lê para mim, por favor. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Amém. Agora o 18:19. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Amém. É isso.
Aqui no nosso livro, ele relata muito sobre a história de Davi. Davi era um menino que vivia no campo, todo mundo conhece, né, a história de Davi, cuidava das ovelhas. E naquele tempo que ele tinha ali, no campo, só ele, né, cuidando das ovelhas, era o tempo em que ele usava para gerar esse relacionamento com o Senhor. E quando Davi, ele é ungido, ali que falou, né, que ele foi ungido por Samuel, a atitude de Davi não foi sair correndo, não foi sair gritando, não foi sair querendo tomar posse do trono que lhe foi prometido. O que ele fez? Ele voltou para cuidar das ovelhas. E aí lá na frente fala que nesse momento, quando o Espírito Santo, ele toma Davi, ele enche Davi, ele também se retira de Saul. E é quando Saul começa a ser atormentado. E um soldado lá no campo com Saul, ele fala, olha, e Saul ele só se acalmava quando alguém tocava a harpa para ele. E aí lá no meio dos soldados lá, teve um que falou, olha, eu conheço alguém que toca. E Saul falou, traga-me então. E aonde que estava Davi? No campo. Fazendo o quê? Adorando. Muitos dos salmos de Davi foi escrito no momento de intimidade com ele. Olha como é importante esse momento. Por quê? Porque foi ali no secreto que Davi esperou o processo acontecer na vida dele. Foi o momento em que ele esperou o tempo se cumprir sobre a vida dele, onde ele aprendeu a conhecer a Deus, ele venceu as suas lutas, mesmo que ali naquele momento fosse um leão e um urso, né? Mas ele venceu. Ok, lutas super básicas, super pequenas. Mas quando ele chega diante de Golias, que ele fala, não, esse homem não vai afrontar o exército do Deus vivo. Por quê? Porque ele sabia que não era aquela pedrinha que ia derrubar o gigante. Mas era quem? O Deus ao qual ele conhecia lá no secreto. Lá no secreto. Amém? E Davi sabia que ali seria um desafio. Mas ele ali no secreto, ali na solitude com o Senhor, que ele conseguiu entender qual era o propósito dele para ele estar vivendo. Lá em Marcos 1:35, o microfone está com a Manu. Luiz, lê para mim, por favor. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Lê também para mim, por favor, o Lucas 5:16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Só mais um, tá, Lucas? Claro. Lucas 6:12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Amém. Então, nós temos o exemplo de Davi, né? E nós temos o exemplo do próprio Deus, que se esvaziou da sua glória, que veio a esse mundo, que viveu como homem, e nos deixou ali um aprendizado muito grande, que era o quê? Ter um momento a sós com o Pai. Ele sabia, Jesus sabia quem era o Pai. Mas ainda assim, ele gastava tempo ali. Ele investia tempo ali na presença de Deus. Foi difícil para Jesus chegar no ponto de ser crucificado? Foi porque ele era homem, mas ele sabia que existia um propósito a ser cumprido na vida dele. Amém? E por isso, sim, ele conseguiu chegar lá. Porque ele sabia que ele tinha alguém que estava junto com ele, que se revelava para ele no secreto. E todos nós, olha só, eu quero que vocês guardem isso.
Às vezes você anda num mundo tão assim, ai meu Deus, por que estou aqui? Para que é que eu vivo? Por que eu vim a este mundo? Mas uma coisa eu quero te dizer hoje, todos nós temos um chamado de Deus. E você sabe qual que é esse chamado? Para estar com Ele. Não importam as circunstâncias, não importa o momento, o chamado do Senhor para esse tempo, para essa geração que são vocês, é para estar na presença dEle, é para estar com Ele. Sabe por quê? Porque vai vir as adversidades. Nós estamos num mundo totalmente contrário a tudo aquilo que nós cremos, que nós acreditamos e que nós declaramos. Mas se nós não estivermos firmados na presença do Senhor, num relacionamento íntimo e profundo com Ele, nós não vamos resistir. As nossas raízes vão ser rasas, a ponto de qualquer vendaval, qualquer chuva forte vir e levar embora. Quem aqui quer hoje, depois desse tempo, dessa busca, dizer não, fui levado? E quando você é levada, você não sabe para onde você vai, e você não sabe se você vai conseguir voltar. Então, por isso eu digo, firme as suas raízes na presença do Senhor, nesse solo da intimidade com Ele. E como que é esse chamado? Tudo bem, eu tenho um chamado, mas eu quero te provar na palavra que esse chamado é para cada um de nós. Jesus, quando ele se retirava para orar, os discípulos dele observavam. E aí teve uma vez que ele voltando a estar com os discípulos, eles disseram assim, ensina-nos a orar. Gente, o que Jesus ensinava ali, gerou no coração desses discípulos o desejo de aprender, que é o quê? Um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. E é isso que nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, vocês vão sair daqui com esse desejo de um relacionamento íntimo e profundo no secreto com o Senhor, firmando as raízes de vocês no solo da intimidade. Amém? Lá em Mateus 6,6, tem ali, o chamado para isso. Eu vou ler. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu pai, que está no... Vamos lá. Que está no... Então, o seu pai, que vê em... Ai, gente, vamos lá. Que vê em... O recompensará. Eu quero te dizer uma coisa. Você nunca vai entrar na presença do Senhor e vai ser em vão. Por mais que você entre ali e fale assim, meu Deus, não aconteceu nada aqui. Engano seu. Sabe por quê? Porque aquele que está lá em cima, aquele que é fiel e justo para cumprir, que vai te recompensar, ele te vê. Ele vê a maneira como você entra ali. Muitas vezes, olha, eu testifico isso. Muitas vezes eu entrei no meu secreto, sem uma palavra para dizer para o Senhor. Saí dali sem uma também, mas ali eu fiquei, porque eu tenho fé. Mas também, teve muitas vezes que eu entrei no meu secreto, sem nenhuma palavra. E saí com muitas palavras que vieram dele para mim. Então, o negócio é permanecer, é não desistir. E eu vou contar um negócio para vocês. Tudo que o inimigo quer é arrancar vocês desse solo. Tudo que o inimigo quer tirar vocês desse solo de intimidade. Porque ele sabe que essa é a base, esse é o fundamento. E se vocês se firmarem ali, ninguém vai poder. Sabe por quê? Porque aquele que vai com você, aquele que te estrutura, aquele que te fortalece, aquele que te edifica, já é vencedor. Já fez, já venceu. E você se torna mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus, ele quer se revelar a nós. Ele quer revelar quem nós somos. E revelar os seus pensamentos, seus sonhos e os planos que Ele tem para cada um de nós. Gente, você entender quem você é em Deus,
muda toda a história. O você conhecer o Senhor muda toda a história, muda a tua história, muda os teus pensamentos, muda a tua prioridade. Quantos daqui, eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder, mas quando desperta, quando abre os olhos, a primeira coisa que pega, que procura, o WhatsApp, o Instagram, vamos ver, vamos nos atualizar. Quantos? Quantos não? Quando o que eu indico para vocês é vocês abrirem os olhos, dizer: Senhor, eis-me aqui, o que queres falar comigo nessa manhã? E o seu dia vai mudar, o seu tempo vai mudar, porque a prioridade, quando é Ele, faz toda a diferença na sua vida. Quanto mais tempo você se dispõe a estar com Ele, mais as suas raízes são aprofundadas. É no íntimo que você encontra o amor de Deus por você. Quantos aqui cantam canções, o ousado amor, oh, que lindo, deixa as 99, vem me... Mas nunca conseguiu sentir essa verdade? Quantos que têm cantado, porque são palavras repetidas, porque você já conhece a melodia, é fácil cantar. Mas quantos daqueles que entram no secreto e começam a se esvaziar, a deixar sair para fora tudo aquilo que está aqui dentro? Palavras de adoração ao Senhor, cânticos espontâneos ao Senhor. Porque é fácil, gente. É fácil a gente ter canções ali, uma equipe de louvor maravilhosa que nos conduza a uma adoração. Agora, quando você está sozinho no secreto com o Senhor, é diferente. Porque ali vai depender só de você. Ali vai depender só de você. E isso vai sendo gerado, vai sendo construído cada vez mais no seu tempo ali com o Senhor. E cada vez mais Ele se revela a você. Cada vez mais Ele se revela. Tem gente que fala assim: gente, mas o que é esses olhos de fogo? Que povo doido é esse que fica cantando esse negócio? Gente, quem consegue entrar num nível profundo de intimidade, pode ser que não veja assim visualmente, mas sente. Sente os olhos de fogo olhando para você. Sente o bater das asas, oh Senhor. Sente o bater das asas ali, olha, pertinho, abanando até seu rosto. Você consegue. Tudo isso no secreto, você e Deus. E existem coisas que eu vou falar para vocês, que vocês nunca vão sentir em outro lugar, a não ser nesse lugar. Nunca, gente. Vocês podem viver, olha, cultos, retiros, conferências, aquele mover, uau, o céu se abriu. Mas existem coisas que vocês só vão viver ali sozinhos, você e Deus. E existem coisas também, gente, que eu vou falar. O Senhor vai entregar coisas para vocês lá no secreto, que vai ser só para você. Que nem sequer sua mãe, seu pai vai saber daquilo. É só você, é só seu. E serão experiências que jamais serão vividas em outro lugar. Jamais, jamais, jamais. Por isso eu falo, gente, gere uma expectativa de estar nesse lugar, de entrar nesse lugar, de se plantar nesse solo, que é o solo da intimidade. E eu quero... Coloca para mim lá em Jeremias. Por que eu falo gera uma expectativa no coração? Gente, a palavra, agora é a palavra, e eu creio que a palavra ela é viva e eficaz. Olha só. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e o quê? Precisa de mais algum estímulo para isso? E eu vos ouvirei. É interessante quando nós oramos em grupo, oramos, né? Mas o orar no secreto,
Orar você e Deus. E, gente, eu vou falar. Não fica com medo, não. Falar, ai, meu Deus, eu vou entrar aqui, eu não sei nem orar. Amém. Porque a palavra também fala que quando nós não sabemos orar, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, não se preocupe o que você vai falar. Só vai. Só entra. Só se disponha a estar nesse lugar. Porque ali Ele vai fazer. Porque a palavra também me diz que o Espírito de Deus é aquele que age tanto querer, quanto Ele opera tanto querer quanto efetuar. Então é Ele que vai se mover ali. Outra promessa aí de entrar na presença do Senhor. Jeremias, é o 12. Volta para mim o 12. Eu vou ler de novo para vocês. Olha só. Voltando ali. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. O 13. E vocês não me encontrarão? Não. Quando mas está fraco, gente, porque isso aqui é maravilhoso. Vamos lá com ânimo, vamos lá. Vocês quando? E aí? Sou eu que tenho que ficar assim, ó, vamos, entra lá no seu secreto? Não, sabe por quê? Porque vocês têm promessas lindas, e é ali que vocês vão ser edificados, fortalecidos. Gente, eu tenho assim, quem conhece a minha história sabe que no ano passado eu passei por uma situação muito, muito, muito delicada na minha vida. E há uns 2 anos, de 2 anos para cá, o Senhor Ele vem trabalhando na minha vida assim, dia após dia. Dia após dia. E eu encontrei no lugar secreto, um lugar onde realmente, gente, eu me sinto fortalecida, reestruturada, eu me sinto sustentada pelo Senhor. E eu tive um momento muito dolorido, foi quando, em 1 mês, foi diagnosticado na minha irmã um câncer, e dentro de 1 mês, ela foi recolhida. Um dia antes de estarmos ali, dela passar mal, nós estivemos com o médico dela, e o médico dela disse assim, vocês têm 6 meses de vida. Ela tem 6 meses de vida. E aquilo ali abriu o chão para mim, porque eu falei, meu Deus, para mim seria muito tempo. E em fração de segundos, assim, eu planejei os 6 meses com a minha irmã. E no outro dia pela manhã, infelizmente, ela teve uma convulsão e dali para ali não durou 1 semana. Em todo o tempo, gente, desde do receber do diagnóstico da minha irmã, do enterrar a minha irmã e até hoje, o que tem me sustentado é meu lugar secreto. Eu não vou dizer para vocês todo dia, é fácil, todo dia eu estou ali, estou nesse vigor que eu estou aqui tentando conduzir vocês. Mas eu encontrei ali um lugar de conforto e de consolo que nenhum outro lugar poderia me dar. Nenhum outro lugar, que é no lugar secreto. Então, não importa a sua circunstância. Não importa se você está triste. Não importa se você está desesperado. Não importa se você está feliz ou está grato. O lugar secreto é o lugar do chamado para você estar. O lugar secreto. E eu sei, gente, que muitos aqui passaram por situações assim também. E eu tenho certeza que o lugar secreto é o lugar onde é fortalecido, o lugar de intimidade com o Senhor. Ali você chora,
Ali você chora. Gente, o lugar secreto é o lugar seu com Deus. E Deus não está aqui, ó. Ah, você está falando isso aqui para mim, ó. Isso aqui não está certo. Não, Ele está te ouvindo porque Ele quer te ouvir. Ele quer entender. Ele quer que você entenda aquilo que você está passando. E é só você que pode. É só você que pode abrir os seus lábios e dizer: Jesus, eu não acredito. Jesus, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Jesus, eu não acredito que o Senhor levou. Eu não acredito, mas de lá Ele derrama o bálsamo dEle, de lá Ele derrama a alegria dEle, de lá Ele derrama o conforto dEle, de lá Ele derrama aquilo que você precisa quando você entra no seu lugar secreto. Amém? E eu tenho só mais uma para dizer, gente, continua, é Jeremias 33, 3, que é a promessa de Deus, para você estar ali nesse lugar. Clama a mim, responderei, e eu responderei, e darei a você coisas... Vamos lá. Clama a mim... Cadê o microfone? A Rebequinha vai falar para mim lá. Vai ler para mim esse versículo aí, amadinha. Lá. Vamos ver se ela vai animar. Essa galera aqui. Vai. Todo o vigor da sua juventude. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Gente, três palavras que o Senhor entregou para vocês nesta noite, que eu tenho certeza que a palavra nunca volta vazia, e ela vai gerar no coração de vocês esse desejo, essa fome pelo Senhor. Nós temos na história ali, no livro, que fala a história de Jeú, né? Ele era um soldado que estava na guerra, e ele é enviado, ele é chamado, né? O profeta Eliseu, ele envia um servo dele para ungir Jeú. Tá lá, eu não vou ler, gente, porque senão vai ficar muito comprido. Eu quero ser bem objetiva. 2 Reis 9, do 1 ao 10. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, conferir essa história, que é super interessante. Ele está no meio da batalha, ele está lá no campo de guerra, e o profeta manda o seu menino lá ungir Jeú. Por quê? Porque Jeú tinha uma promessa sobre a vida dele. E quando ele chega ali no acampamento dos soldados ali, ele fala assim: vem aqui, deixa eu só abrir ele rapidinho. Ele chega para Jeú e fala: olha, vamos ali para dentro na salinha ali que eu tenho algo para te entregar. 2 Reis. O menino chega e fala: vamos ali para a salinha porque eu tenho algo a entregar para vocês. Olha lá, quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirige-se a ele e leve-o para uma sala, longe dos companheiros. E ali Jeú foi ungido. Olha lá, depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei de Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demorar. E aí ele vai contar a história de Jeú. Mas o ponto que eu quero mostrar para vocês é que Jeú, ele teve que se retirar do meio dos outros soldados. Ele atendeu o chamado do menino e foi para dentro de uma sala. Ele foi para o secreto, ele foi para o sozinho com o menino. E ali o Senhor ungiu ele, ali o Senhor o levantou como rei. E ali ele fez com que uma nação fosse transformada, porque um homem obedeceu um chamado de sair do meio do restante para ir para um lugar sozinho e receber ali o que ele tinha para receber. E assim é com cada um de nós, gente. Cada um de nós temos o chamado, sim. O Senhor tem chamado nessa geração, desde o mais novo ao mais velho dessa juventude aqui. O Senhor tem chamado para você se retirar,
para você ter o seu momento de se retirar, para receber o que Ele tem para derramar sobre você. E você, por esse chamado, por essa obediência, por dizer sim, eu vou até ali, você pode mudar a sua história, você pode mudar a história da sua família, você pode mudar a história da sua cidade, você pode mudar a história da sua nação, se assim você obedecer e receber o que o Senhor tem para derramar sobre sua vida. E para Davi, a sala interna, essa sala que ele foi levado era chamada como sala interna. Para Davi, a sala interna dele era onde? Nos campos. Para João Batista, a sala interna dele era onde? No deserto. Então, gente, existem lugares improváveis. O negócio é você achar o seu lugar. É a sua sala interna, para você estar ali com Ele. Amém? E nesses momentos, já caminhando para a conclusão, nesses momentos de intimidade, realmente o Senhor entrega palavras para nós. Nós precisamos estar atentos à palavra que Ele tem para entregar para nós nesses momentos. E o estar ali, nesse lugar secreto, ele gera em nós uma fé que, gente, só para a gente ir para o lugar secreto, vamos falar a verdade? A gente já tem que ter fé. Porque eu falo assim, Deus, tem vezes que eu estou lá e falo, Deus, eu não estou aqui falando com as quatro paredes. Eu não estou aqui com o céu de bronze sobre mim. Eu estou aqui na tua presença. Gente, isso é fé. Isso é fé, você se dispor a ir para lá, te gera fé. E essa fé vai fazer com que você atraia as respostas de Deus para a sua vida. As respostas de Deus, elas virão. E a sua fé será fortalecida quando você estiver conectado com a palavra de Deus. Então, não adianta você receber no seu secreto palavras de Deus e deixar com que elas caia no esquecimento. Ela precisa ser gerada no seu coração. Mas como que eu gero isso no meu coração? Como assim? Coloca para mim em 2 Timóteo 1,7, por favor. Olha só, eu tenho aqui a palavra dizendo, pois Deus não nos deu espírito mas de... Gente, eu vou falar, vocês estão bem, não comeram feijão hoje? Vamos lá. Mas espírito de amor e de equilíbrio. Essa aqui é uma palavra do Senhor para todos nós. Certo? E ao invés de eu receber essa palavra e caminhar com ela, quando chega o meu primeiro desafio, o medo já vem. Eu já falo, não, eu não posso fazer isso. Não, imagina, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para estar pregando hoje? Você está entendendo? Nós temos que caminhar conforme aquilo que a palavra nos é revelada, nos é dita. Eu não posso tomar posse de um espírito de medo, de covardia, quando o Senhor me prometeu que Ele me deu um espírito de ousadia. Amém? Romanos 8,15. Esses são exemplos. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos. Nós somos filhos, nada menos que isso nós temos que aceitar. Essa palavra tem que entrar no teu coração, você entender que você é filho do rei. Você é filho amado. E é sobre essa palavra que você tem que caminhar, de fé em fé, de glória em glória. Entendeu? Lá em Jeremias 1,15, já estou finalizando. Olha isso, gente. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de nascer, eu separei e designei profeta às nações. Gente, profeta às nações.
E aí, o que eu faço com essa palavra? Fico sentada assistindo Game of Thrones? Fico sentada assistindo, maratonando uma série? Não. Para eu ser profeta às nações, eu preciso ser fundamentada ali. Eu preciso entender aquilo que o Senhor está nos entregando e cultivar isso e fazer com que essa palavra seja gerada no nosso coração. Amém? E aí, como gerar a palavra de Deus e fazer com que ela permaneça em nós? Existem algumas formas práticas para isso. Primeiro, vamos colocar como exemplo aquelas palavras que eu coloquei para vocês ali, que nós seríamos profetas, que nós somos filhos, né, escolhidos. O que eu vou fazer com ela? Para que ela se consolide, para que ela seja gerada e que ela permita com que as minhas raízes sejam aprofundadas e eu venha dar frutos e frutos que permaneçam, eu preciso orar sobre ela, certo? Eu preciso mudar a forma de eu falar. Ai, gente, eu vou falar para vocês que chega, me dói assim, olha, no mais profundo. Quando eu escuto uma pessoa dizer assim, eu nasci pobre, eu vou ser pobre, vou morrer pobre. Gente, sem problema algum, mas as palavras têm poder. As palavras manterão você nesse nível que você declara. Então você tem que mudar a palavra que sai da sua boca. A palavra de Deus fala que tudo que ligares na terra serás ligado no céu, gente. Ai, meu Deus, mas são umas declarações de derrota, declarações de insegurança, de medo. Não, vamos avante, vamos adiante. Mas para que eu declare a palavra, eu preciso conhecer a palavra, gente. Eu não posso, não tem como eu declarar a palavra sem conhecer ela. Porque, gente, ninguém anda 24 horas assim. E você só vai conhecer a palavra quando você dedicar o seu tempo para a palavra. É desligar, colocar ali no modo avião um pouquinho o celular e dizer, agora é meu tempo da leitura da palavra. Agora é meu tempo de ouvir a palavra, o que o Senhor tem para falar no meu coração. E aí sim, as suas raízes estão firmadas. Torne a palavra primordial. Aquilo que você recebeu. Aquilo que o Senhor entregou para você. Faça dela primordial. Corra atrás para que ela aconteça. Claro que o Senhor vai adiante de você. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas depende de nós, de cada um de nós, estarmos dispostos a viver aquilo que Ele tem. E prepare-se para viver ela. Prepare-se. Aí o Senhor fala lá, profeta às nações. Seu sonho não é nem daqui em Terenos. Evangelizar. O seu sonho não é nem daqui ali na esquina, que hoje eu sei que teve evangelismo ali na esquina aqui. Mas não vou fazer. Né? Então, é estar atentos a isso. Aquilo que Ele quer fazer e falar. Amém? E eu vou deixar um último versículo para vocês, que é o convite para vocês nessa noite. Olha só. Leiam comigo, por favor. Eis que estou à porta e bato. Isso é o Senhor falando para vocês. Para cada um de vocês, vocês não vieram aqui. Tem gente que faz muito tempo que eu não vejo e hoje está aqui. E não é porque tem um pregador de excelência, não. É porque o Senhor trouxe. É porque o Senhor está dizendo, vem para esse lugar. E hoje é o dia que Ele te chama para ser plantado nesse solo da intimidade. Para esse lugar secreto, para a sala interna e para gerar as palavras lançadas no seu coração. Basta você querer. Feche os seus olhos.
Faça uma reflexão. Como tem sido o seu dia? Qual é o tempo que você tem dedicado? Gente, eu não estou aqui cobrando ninguém, nem querendo culpar ninguém. Eu estou aqui querendo dizer que hoje é o dia. Se um dia você entendeu o que é o lugar secreto, o que é a intimidade, a importância da intimidade com o Senhor, e você permitiu se retirar desse lugar, hoje é o dia também que Ele te chama de volta. Hoje é o dia que Ele diz, vem para a minha presença. Eu estou à porta, eu não vou invadir. Jesus não vai invadir, Ele está batendo. Ele está batendo. Você vai entrar? Você vai permitir que Ele entre? Você vai permitir? Ou você vai manter a sua porta fechada? Dizer agora não. Lembre-se, são as suas raízes que estão sendo construídas, fundamentadas. Raiz fraca, raiz rasa, não vai permanecer. E o tempo de hoje que o Senhor precisa é de uma geração de meninos, meninas, jovens, adolescentes que estejam preparados para o que está por vir. Não adianta nós clamarmos, Maranata, a hora vem, sendo que nem ir à presença do Senhor nós não estamos indo. Não adianta. Yeshua vem? Não. Esse é o tempo da construção. Ore ao Senhor nessa noite. Não se disperse. Não se disperse. Deixa o seu vizinho. Deixa a pessoa que está do seu lado. Feche os olhos. É você e Deus. É você e o Senhor. E o convite dele é sério. É um convite não para vocês só, mas um convite para mim também. Não negligencie o lugar secreto. Aquilo que for construído ali é o que será usado por Ele, para que a glória dele seja vista e vivida.